Vamos continuar falando mais um pouquinho sobre expressões numéricas, tá? Então, como isso em alguns gerou um pouquinho de dúvida, ainda ficou assim meio tentando, né? Alguns probleminhas aí, não tem problema, vamos lá, expressões é assim mesmo, tá? Lembrando sempre que precisa da ordem de resolução. Isto tem que estar sempre na nossa cabeça, tá? Vamos relembrar? Primeiro, parênteses, colchetes e chaves, ok? Coloca isso em primeiro lugar, sempre. Olha para a tua expressão, procura lá o parênteses, é aquilo que você vai resolver primeiro, o que está dentro dele. O colchete, ou depois do parênteses é um colchete, depois vem a chave, tá bom? Assim você vai nesta ordem. Depois de eliminar isso, de pensar nisso, colocar isso em primeiro plano, vem potências, não esquece das potências, tá? Tanto as que têm potência com expoente positivo, quanto os que têm negativo, tá certo? Depois vai vir multiplicação e divisão, tá certo? E elas podem ser resolvidas na mesma linha. Se tiver várias multiplicações, várias divisões espalhadas, resolve todas na mesma linha, se puder, claro. Depois nós temos, por último, adição e subtração, tá? Então vamos observar isso daqui, vamos fazer junto. Quero que vocês copiem ela aí e a gente vai fazendo junto. Também que você vai pausando o vídeo e soltando aí pra gente resolvendo bem passo a passo. Você vai resolvendo junto, de repente um passo antes que eu, para ver se você está no caminho certo, tá bom? A prática é muito importante, ela que vai ajudar você a desenvolver bem isso. Então vamos lá, ó. Eu olhei aqui, ó, eu tenho parênteses aqui fora, tenho parênteses aqui, mas tenho aqui um colchetinho, tá? E eu vou resolver primeiro o que está dentro do colchete, tá certo? Outra coisa, segunda ordem, né? Aqui fora nós temos uma subtração e uma divisão. Esta divisão, ela está totalmente desconectada dessa parte aqui, percebem? Eu tenho que resolver tudo isso para depois fazer uma subtração, que vai ser a última subtração, desta parte. Então, posso resolver isso também ao mesmo tempo. Eu ganho ali um espacinho a mais na resolução. Aqui dentro, olha lá, nós temos dentro do colchete, nós temos uma potência aqui, uma subtração, uma multiplicação e uma potência. O que eu faço primeiro? Potência, né? Seguindo a ordem lá, a potência vem antes da multiplicação e antes da subtração. Então, o que nós vamos fazer nesta próxima linha? Observa lá. Nós vamos resolver essa potência e essa divisão, porque ela está desconectada, está separada, posso fazer ela, tudo bem? O restante nós repetimos, vamos lá. Então aqui, o que é um expoente negativo? Expoente negativo quer dizer o inverso, tá certo? Então é 2/3 vai virar 3 sobre 2. Inverteu. Expoente era negativo, quando você faz o inverso, opa, ficou positivo, certo? Vamos lá. Menos 2 vezes. Aqui eu já posso calcular nessa potência. Quando eu tenho uma fraçãozinha elevada a um expoente, cada um deles é elevado a esse expoente. O 1 é elevado ao cubo e o 2 também é elevado ao cubo, certo? Independente de qual número seja aqui na fração e qual número seja no expoente, você vai elevar cada um deles. 1 ao cubo é 1 vezes 1 vezes 1, que é 1 mesmo, né? Quanto que é o 2 ao cubo? 2 vezes 2 vezes 2, que dá 8. Beleza? Fechou aqui, vamos lá. Menos 6 dividido. Como é que eu vou fazer essa divisão? Muito importante uma coisa aqui, ó. A divisão vira, lembra? Quando está envolvido fração, a divisão vira multiplicação. Então, o primeiro passo, nós vamos pegar esse 6 e transformar em fração, que é só colocar o 1 embaixo, né? A divisão vai virar uma multiplicação, tá certo? E aqui, o que eu faço para que ele possa virar uma multiplicação? Aplica o inverso, tá certo? Então, era 9 sobre 2 vai virar 2 sobre 9, tá certo? Aí na próxima linha a gente resolve. Então, lembre-se lá, você tem uma divisão, um dos dois números ou os dois números é uma fração, como que eu resolvo uma divisão envolvendo fração? Repete a primeira normalzinha, a segunda você inverte, beleza? Vamos lá, ó. Agora eu vou resolver então esta potência, esta multiplicação já posso resolver também, tá? Por mais que é a potência primeiro, sim, só que esta multiplicação está separadinho dessa potência, então já posso fazer ela, tá? Vamos calcular. 3 elevado ao quadrado é 9, 2 elevado ao quadrado é 4, beleza? Aqui,
multiplicação de fração, o de cima multiplica o de cima e o de baixo multiplica o de baixo. Ah, mas não tem nada. Sempre tem, né? Tá lá o 1zinho escondido. Então, eu vou fazer 2 vezes 1, 2. 1 vezes 8, 8. Beleza? Aqui, menos com mais, regrinha de sinal, dá menos. Só que tem um detalhe importante aqui, ó. Eu vou voltar um passinho aqui. Sabe por quê? Olha aqui, o 2 e o 8. Eu não posso simplificar eles? Sempre que possível eu simplifico antes. Aí eu prefiro sempre simplificar antes. Até porque aqui nós teremos uma soma, uma subtração direta daí. Tá bom? Então, ó, vamos lá. Vamos voltar aqui um passo. Eu vou fazer a simplificação. Lembra lá que se eu tenho uma multiplicação de frações, eu posso simplificar qualquer numerador, qualquer número que esteja em cima, com qualquer denominador, qualquer um que esteja embaixo. Então, este 2 eu posso simplificar com este 8 aqui, tá bom? Então, vou simplificar os dois. Por quanto que eu posso dividir o 2 e o 8? Por 2, né? Então, vou fazer assim, ó. 2 divididos por 2, 1, tá aqui. 8 divididos por 2, 4. Então, esses números, o 2 e o 8, risquei e já não uso mais. Vou usar os resultados. O que eu tenho agora? 1 vezes 1. 1 vezes 4, 4. Mas por que isso é melhor? Em vários casos é melhor. Eu terei números menores para usar, tanto na soma, na subtração, na multiplicação. E outra vantagem aqui é que eu tenho uma subtração já com denominadores iguais. Bem melhor, né? Vamos continuar? Menos. Aqui também posso simplificar, tá certo? Posso simplificar. Vou usar até outra cor aqui, ó. O 6 e o 9 não estão na mesma tabuada? Dá para dividir por 3, certo? Então, vou fazer, ó, 6 divididos por 3, 2. 9 divididos por 3, 3. Esse 2 dá para simplificar com mais alguém? Não. Esse 2 com mais alguém? Não. Então, acabou a simplificação. Agora, vou multiplicar. Cuidado que nessa multiplicação nós temos um menos com menos, regra de sinal da multiplicação. Menos com menos vai virar agora mais. 2 vezes 2, 4. 1 vezes 3, 3. 4 terços. Agora eu vou resolver essa soma aqui, essa subtração dentro do parênteses, dentro do colchete. Por último, vamos somar esse 4 terços. Vamos lá? Como o denominador já é igual, repito o denominador, né, ele não vai mudar, e faço a operação indicada em cima. Qual a operação que está em cima? 9 menos 1, que é 8. 8 quartos mais 4 terços. Opa! Mas aqui tem um detalhe. Não posso fazer direto essa soma, né? Por que não posso? Denominadores diferentes. Denominadores diferentes, tenho que fazer o seguinte. Ou o mínimo múltiplo comum entre 4 e 3, ou eu usar aquela ideia da multiplicação, que é muito simples, né? O que eu vou fazer? Ó, vamos fazer aqui do ladinho. Eu vou pegar este denominador dessa fração, que é o 3, vou multiplicar essa fração inteira, o de cima e o de baixo. Depois eu troco. Pego esse denominador 4 e multiplico esta fração inteira. Não esquece, tem que ser o de cima e o de baixo, tá bom? Com isso eu vou ter novas frações, novos números, mas com o mesmo resultado, tá bom? Você só está modificando a forma de escrever. Isso é permitido. Vamos lá? 3 vezes 8, 24. 3 vezes 4, 12. Beleza? Aqui agora, 4 vezes 4, 16. 4 vezes 3, 12. Fazendo isso, nós sempre teremos denominadores iguais. Sempre, tá bom? Pode ficar tranquilo. Agora, normal, faz a soma em cima. Ó. 24 mais 16 dá 20, aqui dá 40, né? 40 e embaixo repete, 40 sobre 12. Mas esta fração, ela tá meio grandinha. Sempre que você vê uma fração que você acha que está um pouquinho grande, tenta simplificar, certo? Por quanto eu poderia dividir o 40 dozeavos? Dá para dividir por 2, dá para dividir por 4 e só, né? Não dá para dividir para mais um outro número maior. Então vamos dividir pelo 4, tá bom? 40 vamos dividir por 4, desculpa, que saiu um número errado aqui. 40 vamos dividir por 4 e o 12 também. Então nós teremos 40 divididos por 4, 10. 12 divididos por 4, 3. Resposta, nesse caso, 10 terços, ok? Veja, se nós olharmos cada pedacinho, não é difícil, tá bom? Se você olhar uma divisão, vai lá, revisa o que é divisão de fração.
Repete a primeira, a segunda inverte e vira a multiplicação. Não é difícil. Você olhar uma potência, mas tem um número negativo. Opa, mas a potência quando tem um número negativo, ele inverte. Né? Ele inverte a posição do 2 com o 3 aqui. Não é difícil, né? Calcular a potência de fração também não é difícil. Sabe calcular 3 ao quadrado? Sabe. Porque 3 ao quadrado é 3 vezes 3, 9. Tranquilo? O que é 2 ao quadrado? 2 vezes 2, que é 4. Tá vendo que se você olhar cada pedacinho, ele não é difícil? Então, por isso, a minha recomendação para a expressão numérica é: tenha em mente, bem definido, a ordem de resolução. E nunca pule etapas, tá? Siga a ordem. Depois, revise cada operação, revise como é que faz soma, revise como é que faz subtração, que é a mesma maneira, né? Lembra lá, revisa lá como que faz multiplicação, como é que faz divisão, como é que faz potência e vá fazendo devagarzinho, tá? Se você prefere resolver cada item de uma vez em uma linha, não tem problema. Ela vai demorar algumas linhas a mais, mas o importante é você conseguir fazer e chegar na resposta correta, tá? Então, este exemplo aqui, eu quero que você volte lá no início, copie ele e tenta resolver. Vamos ver se vai bater o resultado, certo? Eu vou fazer mais um exemplo aqui, tá? Antes da gente passar para o próximo assunto, beleza? Não esquece de copiar ele inteiro, resolvidinho, e depois tentar você fazer sozinho também. Próxima expressão, vamos fazer essa daqui. Eu escolhi essa daqui porque ela está misturada. Repare que ela tem a maioria dos números decimais, né, escrito na forma, é um número racional, só que escrito na forma decimal, e ele usa aqui uma fraçãozinha, 5 meios, tá? Por que eu escolhi isso? Gente, porque, primeira coisa, um número escrito na forma fracionária escrito na forma decimal é a mesma coisa, eles representam a mesma quantidade. E é importante lembrar que eu posso sempre mudar se eu quiser. Gosto de frações? Se eu quiser mudar cada um desses números decimais para uma fração, ótimo, pode fazer, dá para fazer. Não, eu gosto tudo decimal, prefiro tudo decimal. Então, você pode pegar essa fração e transformar ela para decimal. Como a maioria dos números aqui já estão em decimais, eu vou fazer isso, vou pegar essa fraçãozinha e mudar para decimal. Como é que eu faço isso? De uma fração para decimal? Divide. O de cima divide pelo de baixo. Então você vai fazer 5 dividido por 2, tá bom? Então vamos ver o que a gente pode ir resolvendo aqui. Olha, este 3 que está aqui fora está subtraindo este resultado inteiro, né? Então esse 3 é o último que eu vou fazer. Lembra da ordem. Olha dentro do teu colchete aqui, ó. O que nós temos? Uma subtração, uma potência e uma divisão. Primeiro passo, potência. Então vai lá. 2,1 menos. O que é 0,3 ao quadrado? Você pode armar a continha lá, tá? 0,3 vezes 0,3 e vai calcular, tudo bem? Então vai ser 0,09. Isso está dividido por 0,1. Opa, aqui é um colchete. Tá? Dividido por 0,1. E agora essa multiplicação que eu vou mudar, né? Lembra que nós comentamos? Os 5 meios eu vou escrever ele como decimal. Por quê? Gente, isso é muito importante. Não se faz essa conta com duas coisas diferentes. Ou os números estão todos em decimais ou todos em fração. Tá? Sempre pensa nisso. Então, 5 dividido por 2 é 2,5. Beleza? Vamos lá. Continuando aqui, ó, olhando dentro do nosso colchete, nós temos agora uma subtração e uma divisão. Fazemos primeiro a divisão. 3 menos, vamos lá, 2,1 e vamos calcular essa divisão aqui. Eu vou fazer ela aqui no canto, tá? Porque eu sei que divisão com vírgula, às vezes o pessoal tem uma dificuldade, então é importante a gente revisar, tá bom? Vou armar aqui, ó, 0,09 dividido por 0,1. Primeiro passo importante sobre divisão com decimais é: só posso começar a minha divisão se eu tiver a mesma quantidade de casas decimais, tá? Por que isso? Porque eu vou eliminar a vírgula. A ideia é não fazer cálculo com vírgula, tá certo? Então veja bem, ó. Aqui nós temos duas casas decimais, depois a vírgula, né? Aqui nós temos uma só. Então, para igualar, eu acrescento sempre zeros, aonde precisar. Agora nós temos duas casas decimais aqui, duas casas decimais aqui, tá certo? Então é o seguinte, nesse momento eu elimino a vírgula e se tiver zeros para a esquerda do número também posso eliminar, só para ficar visualmente mais fácil. Vamos lá, então a vírgula eu vou tirar e o zero também, a vírgula e o zero eu vou tirar. Este zero da esquerda posso tirar também, 0,9. Não faz sentido falar 0,9, né? A gente fala 9. Então,
Vou tirar aqui também, ó, 9. Na prática, eu tenho isso, 9 dividido por 10. Ah, professor, mas não dá para fazer 9 dividido por 10, né? Porque o 9 é menor. Tá correto. Então, o que você faz? Inicia o teu cálculo com 0, e vai um zerinho aqui adicional, tá? Agora, tranquila. 90 dividido por 10, ou quantas vezes o 10 cabe no 90, né? Isso é 9, tá certo? 9 vezes 10, 90, resta o 0. Então, essa divisãozinha aqui deu 0,9. Vai lá, 0,9. Fechamos o colchete. Opa, vamos multiplicar aqui por 2,5 ao final. Agora, dentro do colchete eu tenho uma subtração. Tranquilo, né? Vamos calcular ela aqui, ó. Vou fazer ela porque também tem um detalhe importante. Adição e subtração. Soma e a continha de menos. Com números decimais tem aquela regra, né? Vírgula embaixo de vírgula. Importante? Tá? Não dá para fazer 1 menos 9, então eu vou emprestar aqui do 2, vai ficar com 1, né? 11 menos 9 dá 2, e aqui 1 menos 0, 1. Repete a vírgula embaixo da vírgula, temos lá 1,2. Então, vamos lá. Temos assim, ó, 1,2 multiplicado por 2,5. Repare, nós temos uma subtração e uma multiplicação. Primeiro a multiplicação, né? Vamos lá? Então vamos fazer, deixa eu apagar isso aqui só para não ficar muito cheio aqui. 1,2 vezes 2,5. Multiplicação com decimais. Vírgula, né? Esquece por enquanto a vírgula, tá? Por um momento você esquece da vírgula, faz a tua conta normal. Vai lá. 2 vezes 5, 10. 2 vezes 2, 4. Mais 1, 5. Próximo. Aqui agora. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 2, 2. Soma normal. 0. Aqui vai dar 10. 2 mais 1, 3. Agora vem o detalhe, tá? Terminou a conta? Olha lá, quantas casas decimais nós temos? Uma aqui, mais uma aqui, 2 casas decimais, né? Então, conta de trás para frente, tá? Sempre nessa ordem aqui, ó. 1, 2, 3,00. Mas, gente, escrever 3,00 não é necessário. Por quê? Essas casas decimais após a vírgula são zeros, tá? Então, esses eu posso eliminar. Só não elimino se eu estou falando em dinheiro. Se eu estou falando em reais, aí eu preciso colocar, tá? O 3,00. Nesse caso, não precisa. Olha o que sobrou. 3 menos 3, 0. Acabou? Tranquilo? É com calma, é revisando. Viu que a gente foi revisando aqui cada operaçãozinha? É assim que a gente resolve expressão numérica. Espero que tenha ajudado vocês. Tá beleza? Vamos para o próximo assunto. Vamos lá, nós vamos falar então agora um pouquinho sobre arredondamento. Vamos lá. Arredondamento é o seguinte, sabe aquela situação onde você ouve, principalmente em notícias, nos noticiários é muito comum falar assim. Por exemplo, tem uma manifestação nas ruas e aí eles falam assim, tivemos hoje em torno de 30 mil pessoas lá. Nem sempre é exatamente 30 mil pessoas, tá? Por quê? Nessas situações onde se usam números grandes, ou então no momento que eu vou dar esta informação, o meu tempo é mais curto, eu preciso ser mais direto, um pouco mais simples, então a gente usa arredondamento, tá? Então, por exemplo, lá o 30 mil pessoas pode significar 31.325 pessoas. Pode significar também um pouquinho menos, 28.950 pessoas. Pode significar 29.495. Tá bom? Então a gente vai falar sobre arredondamento e o principal é entender as regrinhas. É muito simples, tá? De como eu posso fazer esse arredondamento. Não é de qualquer jeito, tá bom? Então nós temos 3 regrinhas para seguir e elas vão ser as seguintes, ó. Não esqueça que tem que copiar essas regras, tá? Todos os algarismos à direita desta... Quando a gente fala aqui, ó, dessa ordem, é que a gente deve pensar até quando eu quero arredondar. Se eu tenho um número, por exemplo, que envolve lá centenas de milhares, então, por exemplo, como assim 451.325, eu quero arredondar para unidade de milhar, eu queria arredondar, por exemplo, para dezena de milhar ou para centena de milhar. Então, por isso que a gente tem que pensar aonde eu vou arredondar, certo? Então, se eu quero arredondar, eu vou pensar o seguinte. Todos os algarismos à direita da onde eu quero fazer o arredondamento, eu vou substituir por zeros. Vai ser zeros, tá bom?
bom? Primeira coisa é isso. Segunda regrinha é importante, você vai observar. Se eu tenho, então, eu já defini qual número eu vou usar para arredondar depois dele. Então você vai pensar o seguinte, ó. Se o número que estiver logo à direita dele for menor do que 5, ou seja, 0, 1, 2, 3 e 4, então aquele algarismo, aquela ordem permanece igual. Isso é importante, tá? Eu já vou mostrar isso na prática para a gente ver, tá bom? Permanece igual. Porém, se eu estou analisando aquela ordem e o número que está logo à direita for maior ou igual do que 5, tá? Então, aquele algarismo, nós aumentamos uma unidade, tá certo? Então, ele sobe um, vamos pensar assim, tá bom? Vamos ver como é que funciona isso na prática, então, tá? Eu vou fazer o seguinte, como eu não quero apagar essas regras aqui pra gente poder olhar, eu vou colocar aqui em cima, tá? Eu vou colocar um número aqui pra gente pensar. Vamos lá, ó. Eu vou colocar, vou pegar o número que eu falei, 458.325. Vamos lá. Então, o que eu vou pensar, gente? Olha bem. Primeiro, eu tenho que definir aonde eu quero arredondar. Para quanto? Para dezena de milhar, porque nós temos aqui, ó, unidade, dezena e centena simples, unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar, certo? O que eu quero arredondar? Eu vou começar aqui tentando arredondar a unidade de milhar, tá? Então, esta é a ordem escolhida, eu quero arredondar esses. Primeiro passo, todos esses daqui agora vão ser zeros, tá? Vou substituir por zeros, tá? Só que o detalhe está aqui, a segunda e a terceira regra diz o seguinte, se você quer arredondar a partir deste, você vai analisar este número que está logo à direita dele. Este número é maior do que 5, maior ou igual que 5, ou ele é menor do que 5? O 3 é menor do que 5. Isso quer dizer que esse número permanece como 8. Eu não mudo ele. Então o arredondamento aqui seria 458.000. Ó, coloquei zeros. Tá certo? E eu poderia escrever 458 no lugar de colocar os zeros, eu escrever 1000. Isso é o mais comum de se ver. Tá bom? Vamos lá. Mas vamos supor que agora eu quero arredondar para ficar um arredondamento mais inteiro. Eu quero arredondar nesta casa decimal, nesta ordem aqui, tá bom? Então eu quero arredondar aqui. Se este é a ordem escolhida, se esse é o número escolhido, eu vou olhar sempre à direita dele. A direita dele é menor do que 5 ou maior ou igual do que 5? O 8 está nesta aqui, né? Ele é maior do que 5, maior ou igual do que 5. Então, isso quer dizer que este algarismo 5, ele vai aumentar uma unidade, ele vai virar 6. Então, esse arredondamento vai ficar 4, 6 zeros. Lembra que substitui todos por zeros aqui agora? 0, 1, 2, 3 zeros. Eu leio aqui 460.000, tá? Ou eu posso escrever assim, ó, o mais comum é escrever assim, 460.000. Então, o número 458.325, seguindo as regras de arredondamento, ele vira, se eu quero na unidade de milhar, 458.000. Se eu quero na dezena de milhar, virou 460.000. E se eu quisesse fazer, então, na centena de milhar, aqui no 4, olha lá, eu quero fazer aqui, ó, no 4. Eu vou olhar o número que está à direita. À direita do 4 está o 6, né? Então, ele faz parte do maior ou igual que 5. Eu vou ter que subir esse número aqui, esse 4, uma unidade. O que ele ia virar? Vou colocar aqui, ó, 500.000. Tá certo? Então esse número é arredondado da forma maior possível, 500.000. Provavelmente, se você visse esse número numa notícia, ele estaria assim, ó, noticiário da TV, da internet, aí, eles usam o maior arredondamento possível. Seguindo estas ordens aqui, essas regrinhas, não tem problema. Tranquilo?